dia. Iniciando quarta-feira, dia 7 de junho de 2017. Tempo em vias de melhorar, mas ainda com muita estabilidade, muita chove, para, temperatura não firma nem para cima nem para baixo, momentos de um pouco de mais calor, momentos de uma friaquinha chata, e a gente vai se adaptando, né? Tudo nas relativas normalidades. Cauê teve muita tosse essa noite de novo, então acordou de novo, tanto que por ter acordado à noite, ter dado trabalho para dormir novamente, eu resolvi não ir na academia agora de manhã, para dormir mais uma horinha, né? Descansar mais uma horinha. Agora, um senhor de 48 anos, né? Então a gente tem que se cuidar um pouquinho. Deixa eu abrir isso aqui um pouco mais. Aqui já vai abrir. Pode ir. Vai lá, viu? Ontem, um dia delicioso, um dia que eu passei o dia recebendo carinho. E terminei o dia recebendo carinho, né? O tempo todo. Facebook, WhatsApp, telefonemas. Muita gente. Gente que eu não falo e não vejo também há um bom tempo. Por N motivos. Gente parecida e muito diferente de mim. Mas sempre gente que demonstra bastante carinho por mim. E foi muito bom, foi muito gostoso. Aí chego em casa à noite, os dois fofuchinhos me esperam com um bolinho na mão. Meu filho mandou: não canta, papai, não bate palma, papai. Ele e a mamãe cantaram parabéns pra mim. Mandou eu assoprar. Ele comanda tudo, né? E foi uma delícia. Bolo delicioso, jantarzinho gostoso. Eu sou suspeito, né? Vocês veem aí nas redes sociais que a patroa inventa e reinventa. Imagina numa data assim, né? Então ela mais uma vez fez um jantarzinho simples e gostoso demais, uma quiche, uma tortinha de alho poró, que eu nem gosto, né? E durante o dia todos os carinhos, minha mãe pegou condução, pegou metrô, pegou ônibus, veio me ver, almoçamos juntos. Meu irmãozão, fofinho, saiu do trabalho dele e veio no fim da tarde tomar um cafezinho para me dar um abraço. Meu irmãozinho, fofinho, que é isso? Meu irmãozinho pequenininho, Marcinho, pequenininho, né? Escreveu uma mensagem extremamente bacana, emocionante no Facebook. Além de tudo, né? De todo o carinho que ele sempre me demonstra. Aí à noite ele fez uma tatu. Mais uma tatu. Ele fez um vinil no braço, um disco de vinil no braço. Eu achei bonita, grandona, chama atenção. Mas eu achei bonita. Já tem umas 4, 5
tatuagens espalhadas pelo pequeno corpinho de 1,80 m e poucos dele. E foi isso, foi muito bom. É sempre bom receber carinho. A gente tem vontade de fazer aniversário pelo menos uma vez por mês, né? Mas eu recebo muito carinho. Eu não sou um carente. Embora tenha uma coisa, né? Carinho gera mais carinho, então a gente tanto quer mais quanto a gente dá mais, né? Foi muito bom mesmo. Em todos os aspectos. Uma pocinha d'água ali. E vamos lá, mais um ciclo, mais um período, mais uma virada no relógio da vida. É apenas simbólica, todos os dias nós viramos mais um capítulo, mais um. A cada minuto, a cada segundo, a cada fração de tempo, né? Mas o ano é uma coisa universal, né? O aniversário é uma tradição universal, eu acho, né? Universal, pretensão, né? Qualquer termo que a gente use falando universal, como regra básica de comportamento humano, está errado. Isso aí, bro, parabéns e obrigado. Está sempre errado, porque você pode pôr planetária, aí sim. Universal não, né, cara? Universal é entender, é aquela teoria do design inteligente no mínimo, né? Porque é você entender que só existe o ser humano no mundo e que as regras básicas comportamentais no universo inteiro são exclusivas do ser humano. Mas é uma forma de dizer, mas é uma forma de origem específica que não é mais correta, que a gente já pode corrigir e dizer que é apenas uma questão planetária, né? Uma questão humana, geral. Ontem, continuando aí a minha super emocionante, interessantíssima epopeia da história da minha carreira. Eu acho interessantíssimo esse povo. Vem pra lá e vai pra cá sem seta. E deixa eu tentar lembrar aqui até onde eu fui. Eu fui até a Ticket. Num resuminho meio básico, eu falei sobre o Bamerindos, eu falei sobre o Banco Cidade e falei sobre a American Express e depois sobre a Caixa Econômica Federal. Eu faço alguns paralelos com os relacionamentos que eu tive na época, mas depois da Caixa Econômica Federal aí começa a minha vida na Ticket, uma vida que durou perto de seus 5 anos e pouco, entre temporários, volta, sai um pouquinho, volta, e depois finalmente efetivo em setembro de 93, quando fui efetivado como digitador na Ticket Unidade Lapa, área de reembolso. Ali, fatores importantes extra-profissionais. Conheci entre vários amigos, que alguns eu ainda tenho comigo, conheci a minha queridíssima amiga, uma das minhas melhores amigas, Silvana, que através dela conheci posteriormente a irmã dela, e depois de um tempo começamos a namorar em 94. E hoje ela é a mãe do meu filhotinho lindo, minha esposa amada, adorada, querida.
enfim, ela é minha família, aquela que depende de mim. E então a minha efetivação se deu na Lapa, na Ticket Unidade Reembolso da Lapa, Rua Tito. Passamos bons períodos lá, muita gente, a gente viajou várias vezes para praia, a gente alugava uma casa lá no Boqueirão. Sempre foi bom, sempre foi bom. E com essa coisa de eu fazer, como eu tinha contato com o pessoal da Paulista, e para levantar uma graninha a mais eu fazia horas extras em alguns setores da Ticket da Paulista Central, né? E lá acabei tendo contato com uma outra área, contabilidade da Ticket Serviço, da Incentive House, um dos produtos da Ticket Serviços, que era o Top Premium. E acabei por, como era uma área que estava se montando, né? Estava mudando de patamar, ele deixaria de ser apenas um produto da Ticket e seria uma empresa, não só com um produto, que era o cartão de premiação, mas sim como serviços. Opa, obrigado, hein? Não tá vendo nada, né? E aproveitando essa oportunidade e também tendo a gerente da área gostado de mim, da minha atitude, tudo, e eu conversei com ela, tive a oportunidade de conversar sobre isso, de que eu queria sair do patamar de digitador, queria crescer, e como já tinha trabalhado nas áreas contábeis da Ticket, mesmo como só digitador, já tinha tido um contato e pretendia fazer faculdade de contabilidade, ciências contábeis, né? E fui atrás paralelamente, tudo, e eles conseguiram, a Mariana conseguiu me efetivar na Avenida Paulista. O Luciano, ao ser comunicado, foi aquilo que eu estava falando ontem, terminando a minha narrativa, dizendo que achava mesmo que eu não ia ficar muito tempo lá com eles, porque eu tinha mais do que digitação para oferecer profissionalmente para a empresa. Foi muito bom, uma delícia, foi bem bacana. Acho que o primeiro elogio gratuito e ao mesmo tempo, assim, por merecimento mesmo, foi assim, o primeiro momento em que aquela minha mudança de atitude, graças ao belo toque da minha mãe, né, me fez começar a colher embora tardiamente, mas começar a colher uma evolução na minha carreira, né? Uma evolução na minha profissão. Filho, isso quer ou não quer? E aí eu fui para a Avenida Paulista e aí sim começa a minha narração de hoje, onde eu preciso descrever um pouquinho a Mariana. Mariana era uma senhora na faixa dos seus... Ela tinha mais de 45, menos de 55, vamos dizer. Ela era um pouco acabadinha, mas não era uma cabeça de uma velha. E o setor, ele estava um pouco bagunçadinho ainda, tal. Ela tinha uma longa carreira na área contábil e tinha assumido essa área, não lembro de onde ela... Parece que ela foi de um outro produto do Grupo Ticket, que era a Sexta Ticket, se eu não me engano. E ela foi crescendo lá dentro e tornou-se gerente da área contábil da Incentive House, que naquele momento ainda era um produto do Grupo Ticket e que eles depois transformaram numa nova empresa do Grupo Ticket. Mudou de patamar, tanto que a gente mudou de prédio. Um prédio do lado, mas a gente mudou de prédio. E ela tinha na equipe apenas
Francisco Nicinildo Vasconcelos do Carmo, meu querido amigo. Até hoje, há pouco tempo nós nos reencontramos, mesmo que virtualmente, mesmo que por telefone. Encontrei-o no bendito Google Facebook e conseguimos retomar um contato. Acho que logo a gente se revê aí. Era o analista contábil dela, Nildo. E a Mariana era uma pessoa diferente. Como é que ela era diferente? Ela era cruel. Ela era cruel. Ela tinha um jeitinho todo... Sabe o que é? E ela te arrebentava. Ela usava de argumentos terríveis. Ela fazia terrorismo. O mercado aí fora tá difícil, né? Ela realmente tinha uma deficiência pessoal de gestão. Tecnicamente, ela era realmente fantástica. Isso o Nildo atesta. Sempre falou isso. Tecnicamente. Mas, questão pessoal de gestão, ela era uma mãe solteira. O filho dela tinha seus 12, 13 anos. Tinha muita dificuldade com esse menino. Muito. Deve ter ralado muito para criar um moleque e tal. Não sei qual que era a relação familiar dela. Me parecia ser uma pessoa extremamente sozinha. Extremamente sozinha. Muito mais do que qualquer coisa, ela era uma pessoa infeliz. Tinha muita solidão e muita infelicidade com ela. Então era essa relação amor e ódio. A gente sabia que ela gostava muito da gente. Mas ela tinha uma forma estranha de demonstrar isso, de se defender, de passar pra gente isso. Então sempre houve um conflito na questão técnica e pessoal. Ela me fez sofrer muito. Todos os dias eu tinha uma reclamação. Nossa, minha mulher teve um ouvido bom para ter paciência comigo e ouvir choramingos e ladainhas. Poxa, Mariana, não pode fazer isso. Ela falou isso pra mim. Ela me chamou na sala. A gente teve situações constrangedoras. Teve alguns workshops, né? Aqueles dias específicos de programas motivacionais e tudo mais. E não era pra ela ir, porque era nenhum gerente foi. Mas ela fez questão de ir. Ela tinha muito medo. E era um tratamento de relação realmente de subordinado com chefia. Era muito mais para passar para os subordinados uma visão que eles não conseguiam ter por si só. Então, a gente foi chamado a falar o que era a nossa chefia, como era o relacionamento, como eram os contatos, e com ela presente. Ficou extremamente constrangedor. Ficou chato, todos os outros setores, fiscal, contábil, contas a pagar, receber, todos os outros setores não levaram os seus gerentes, seus gestores. E só ela conseguiu ir, deu um jeito de ir. Obrigado. E no dia seguinte eu encontro, ela chamou, tanto eu quanto o Nildo, e deu esse recado, o mercado aí fora tá muito difícil, viu? A Ticket paga bem pro cargo de analista, sabe? Lá fora, nossa, você chega a ganhar metade do que você ganha. E exigem muito mais, sabe? Então, a gente tenta ajudar, né? Era assim, era esse tipo de relação
que a gente tinha com ela. Era pela solidão dela. A gente, claro, que formou uma turma, jovens, garotos, né, moleques. Eu já tinha meus 24 para 25 anos já. E ela de vez em quando se encaixava, eu vou almoçar com vocês. Ficava chato porque não tinha nada a ver. Nada a ver. Sabe? Então, então, é, foi esse período que de 94, fim de 94 até 96, até julho, agosto, junho, por aí. Foi um pouco depois do meu aniversário. Aí houve um corte bem grande na área, corte significativo, grana mesmo. Assim, lá na Ticket, vamos lá, inicialmente ainda no prédio junto com a Ticket, na Incentive, efetivado, como estava em um momento de mudança, a Mariana chamou também o Toninho, que era também um contador de nível, um analista contábil de nível pleno a sênior. E gente boa, simpaticíssimo, extremamente bem-humorado. Ele conhecia a Mariana não de trabalhar com ela, mas de ter contato, assim, de já ter trabalhado próximo e tudo, e almoços e cervejas com turmas e tal. E também era muito antigo na empresa. Toninho, gente boníssima, tinha uma filhinha novinha. E a Mariana chamou-o para montar, para remontar o setor, para estruturar melhor o setor naquele início. Então ficamos eu, Toninho e o Nildo. Pois o bom humor do Toninho foi embora em 6 meses. Ele não aguentou. Como ele tinha contatos lá dentro, ele passou por cima e foi se recolocar em outras áreas e foi embora. E assim, ele ainda tinha cartaz, né, de outros gestores que conheciam também o trabalho dele e o conheciam. Então, assim, o Toninho, depois disso a gente se viu muito pouco e eu reencontrei a coisa de 10 anos atrás numa loja ali da Lapa de material automotivo, né, de autopeças ali, uma loja famosa ali na Guaicurus. Nós nos vimos, ele igualzinho, mostrou foto da filhinha dele, na época já estava uma mocinha, uma moça, já estava seus 11, 12 anos e retomou o bom humor. Não nos falamos assim durante um bom tempo, só as pinceladas iniciais, né? Ah, vamos se ver, sabe aquele vamos se ver, nem pegou o telefone um do outro, nada. Então, mais ou menos isso. Hoje você encontra no Face, né? Fica mais fácil. Hoje você encontra as pessoas, é muito mais fácil você realmente encontrar as pessoas. E nós trabalhamos bastante. Depois de pouco mais de um ano ali, por essa mudança ser oficializada, da Incentive House ser uma nova empresa, não só um novo produto, né, um novo cartão de benefícios, mas uma nova empresa com projetos de incentivo produtivo, né? Uma filosofia muito boa, muito bacana. Nós fomos para outro prédio, 2 andares foram montados para nós ali, e uma concepção diferente. E ali trabalhamos bastante, começamos as nossas atividades e, enfim, aprendi muito, montamos processos juntos, minhas primeiras noções de montagem de projeto mesmo, de organograma, cronograma, de situação, né, de trabalho, o que recebe aqui, faz o que ali, remonta aqui, gera tal relatório, tal algoritmo aqui, tal. Então, isso aí foi bem. Já vamos.
falar o que for, a ninjinha é bonitinha, né? Até a verdinha, que eu acho essa cor feia, né? Até a verdinha fica boa. É, foi um belo aprendizado. Algumas situações diferentes ali. Eu tinha que levar os livros de registro de atividade para a prefeitura, para homologação. E eu fazia isso porque eu gostava, dava uma vez por mês, dava uma volta de moto e tal. E um dia meu baú abriu e caíram os livros. Nossa senhora, Mariana, sem erro ela já arrebentava a gente. Imagina o que ela fez comigo, né? Me ameaçou mais um pouco, enfim, mais uma, né? Mais uma. Até que, naquele junho, um pouco depois do meu aniversário, eu tinha tido uma pneumonia. Um período. Vai, filho, você tá com muita pressa, vai, você precisa ir. Eu tinha tido uma pneumonia, eu ganhei jaqueta do pessoal do trabalho. E aí houve um corte. E fomos coisa de 7, 8 pessoas da empresa, né? Dessa nova empresa, fomos mandados embora. Japonesinha, não lembro o nome dela, nossa companheirinha lá também no setor. Ficou o Nildo, ficou a Mariana, ficou a Samira. Tinha já uma equipe um pouco maior. Mas foi um belo de um aprendizado numa estrutura de uma empresa grande. E de lá, tanto que assim, foi bacana, eu saí. Nossa, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida quando caiu R$ 5.600 na minha conta. Já era real. Nossa, cara. Minha rescisão toda. Tinha férias vencidas, tinha férias que eu não tinha descansado, voltei antes. Enfim. E saí, comprei uma Brasília. Saí em 96 e comprei uma Brasília 74 do meu amigo Sidney. Vendi a motoca, fiquei só de carro, fiquei um bom tempo só de carro. E aí, para registro, daqui a pouco será importante lembrarmos disso. Minha já cunhada, há muito tempo, há mais de 2 anos, minha cunhada, né, Silvana, me falou sobre uma turma, uns amigos que ela tinha, que tinha um escritório grande de contabilidade, de terceirização de folha de pagamento e tal. E eu fiz um pouco também, entre outras atividades, eu fiz um pouco de contabilização de folha de pagamento na Ticket e de provisão de férias e 13º. Peguei os primeiros princípios disso. O bom que foi o seguinte, assim, a faculdade passou que nem água, sossegado. Por quê? Porque eu estava aprendendo na prática. Rolava uma matéria na faculdade e eu no dia seguinte estava ali com a matéria-prima na minha mão. Nildo, Toninho, Mariana, isso aqui é assim, assim. Ah, não, isso aqui funciona assim, assim. Entendeu? Então, foi muito sossegada a minha faculdade nesse período. Né? E aí a Silvana, depois disso, tal, me falou. Eu arrumei um bico com a Brasília de entregar aparelhos de ginástica. Eram vendidos nos primórdios daqueles 1406, Polishop, Teleshop. Venda por telefone, venda por anúncio de jornal. Era uma empresa que fazia distribuição, porque aquilo era importado, né? Existia uma administradora daqueles produtos que fazia a venda, fazia o marketing, fazia a divulgação, fazia a venda em si, né? E existia a distribuidora, que era quem mandava buscar de acordo com a demanda e fazia as entregas. Eu arrumei, não sei lembrei. O vizinho, o boi Jorge, ó. Os velhos vão encontrar graça no que eu tô falando. O boi Jorge. E
Ele me comentou, ele trabalhava com transporte já há um bom tempo, teve táxi e fez outros bicos de transporte. O ex-PM Jorge, Sargento Menezes, né? E ele me falou, me indicou, vai lá, fala com fulano e tal. Tava sem trampar, tal, tava fazendo a faculdade, precisava terminar aquele ano. E fui pra cima, fui lá. Era aqui no Ipiranga. Nessa região aqui, Vila Mariana, pra lá pra baixo, Vila Gumercindo. Esse pedaço aí, não era Ipiranga não, era Vila Mariana, alguma coisa assim. Mais pra essa região aqui da Lins de Vasconcelos, esse pedaço. Não lá pra baixo. E eu, durante uns meses, fiz esse trabalho. Então, e essa empresa, e essa distribuidora, que era esse lugar, eles distribuíam, a gente entregava tanto o aparelho de ginástica, aqueles aparelhinhos que você põe hoje tem em qualquer lugar, você põe um colchonetezinho, monta ele, são barrinhas de ferro assim, que você monta, encaixa uma na outra, e a pessoa faz abdominal. Tinha, acho que ia com um DVD, um vídeo, né, um VHS, não tinha DVD na época. Ia com um VHS para a pessoa ter noções de alguns tipos de exercícios e tal, com um bombadinho mandando fazer e tal. E também entregava chinelos, um tipo de um chinelo também, meio milagroso lá, que tirava o estresse, não sei o que, tinha um magnético. Eram essas duas entregas. Eu enchia o carro, eu tirei o banco traseiro da Brasília, e eu enchia, nossa, eu colocava aquele banco traseiro, tirei o banco traseiro e o banco do lado, ficava só com o meu banco. E eu lotava, eu tô no caminho certo pra Rua Santa Cruz? Rua Santa Cruz, sim. Se você pegar aqui, a primeira já é Santa Cruz aqui atrás, tá bom? Pega essa primeira direita aqui, ó. E eu, durante uns bons meses, fiz isso. Adorava. Porra, trabalhei quase 4 anos de gravata, cara. E aí, pra fazer isso, já tava indo pro fim do ano, calor, era camiseta, bermuda, tênis. Porra, mano. Radinho no carro, me distraía, me fazia o possível. Eu passava o dia dirigindo para lá e para cá. Às vezes até levava para casa para terminar no dia seguinte. Chegava, entregava, no fim da semana recebia. Tudo tranquilo, nunca tive problema nenhum. E nesse ínterim, a Silvana comentou desse pessoal, amigos dela. Que essa empresa se chamava Alter Ego, assessoria contábil. Eles faziam terceirização de administração, terceirização de back-office, né? Contábil, fiscal, auditoria e terceirização de folha de pagamento. E me lembro disso. Trabalhando ainda nessa coisa de entregas, até porque um dia, antes de ir pro trabalho, passei lá, a Silvana me falou onde era, tudo direitinho. Deixei um currículo, até com a moça da limpeza, a moça estava limpando a frente, era uma casa grandona, essas casas antigas, grandes, que eles fizeram toda a instalação profissional deles. É muito bem estruturado. E fui trabalhar. Isso passou um bom tempo, passou alguns meses. E aí um dia me chamaram para bater um papo. 2 sócias, a Helena, sócia majoritária, uma das donas mesmo, e a outra, a Cris, que era mais uma sócia que virou sócia. O processo ali era meio igual o escritório de advocacia. Depois de um tempo, muita confiança, muito trabalho, eles faziam o funcionário virar sócio. Então eles tinham
alguns 4, 5 sócios dessa forma. Sócios de carreira, né? Viraram sócios. E a pessoa às vezes não para não. Me chamaram, perguntaram sobre a minha parte contábil, sobre a minha pretensão salarial, fizeram uma entrevistinha tal, num sábado de manhã. E aí, tá, a gente vai, gostamos de você, tal, e beleza. Só que não me chamaram mais. Isso ficou. Eu até fiquei empolgado, falei, nossa, consegui e tal. Vou voltar pra minha área, tal, que era contábil mesmo. Mas acabou que não rolou. Não sei porquê. Depois eu acho que me falaram porquê, alguma coisa, alguma estrutura deu, não deu e tal. E eu acabei que não entrei dessa vez. Trabalhei mais um pouco com isso. Isso já próximo de 97. E ainda fiquei. Depois acabou esse trabalho da entrega. Eu consegui pagar minha faculdade naquele ano com aquilo lá, dessa forma. E aí, no ano seguinte, ainda em 96, no final de 96, aconteceu uma outra coisa, que aí eu tenho que começar mais à tarde, que é a história da minha vida como empresário durante um tempo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.